Salve, salve nação corintiana! Salve, salve fiel! Estamos de volta com mais um boletim da Fiel aqui no nosso canal Sangue e Raça. Olha, prazer, meu nome é Idário e a partir de agora a gente atualiza você das principais notícias e também no mercado da bola corintiano. Tem novidade aí sobre o Ponta, temos também sobre o mercado corintiano aí, mas não se esqueça de já deixar seu like aí, deixe seu like aí pra gente, por favor, se inscreva no canal também e ative o sininho para você saber quando tem novos vídeos e novas lives aqui no canal. Ontem, infelizmente à noite, nós não fizemos a live, né? Mas hoje tem, hoje sexta-feira, hein? Atenção, sexta-feira, às 7 horas da noite, nós chegaremos com a nossa live para você entender tudo o que pode acontecer aí nesses dias decisivos do Corinthians. Amanhã tem Botafogo, terça tem Flamengo. Meus amigos, o negócio está pegando. Mas vamos lá, vamos de informação que é o que interessa. Matheus Vital só sai vendido. Atenção, tá? Essa informação que eu trago, Matheus Vital só sai vendido. O que acontece? O Corinthians tem recebido aí diversos contatos através do Matheus Vital. Inclusive o Ceará. O Ceará tem tentado aí o empréstimo de Matheus Vital. O Corinthians está negando essa posição de emprestar o Matheus Vital. O Matheus Vital só sai realmente vendido do Corinthians. Ou se pintar uma troca muito boa ao Corinthians. Então, algumas equipes da Série A têm procurado o Matheus Vital, inclusive o Ceará fez uma proposta, formalizou uma proposta, mas nesse momento Matheus Vital não sai. A mesma coisa está acontecendo com o Léo Natel. O Léo Natel, esse está mais próximo de sair. O Corinthians tem recebido aí algumas propostas de times de menor expressão aqui no Brasil e pode sim sair emprestado, já que o nosso querido Léo Natel tem contrato com o Corinthians até 2024. Já Ramiro pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deve deixar o Corinthians aí no final do ano. Ficará aí no plantel por mais 4 meses e depois sai do Corinthians. E o Luan, que é o grande problema do Corinthians, o Corinthians está tentando achar uma equipe para ele, mas tá difícil, né? Tá difícil. O Grêmio se interessou, mas o Grêmio queria que o Corinthians pagasse aí mais de 50% do salário. Algumas equipes também da Série B, como o Sport e Bahia, tentaram a contratação dele, mas nesse momento nada tem avançado, né? Bom, mas agora a gente vai falar de mais um jogador que foi, na verdade, né, ele acabou sendo jogado e a gente vai trazer aqui realmente o que está acontecendo. Fernando Ovelar, joia paraguaia. Vamos lá entender o que acontece. O jornalista Bruno Ponte falou que Marco Vancini, que é o representante do Fernando Ovelar, foi perguntado se tem clubes interessados pelo Fernando Ovelar. E ele declarou, Corinthians e Palmeiras, sim, são prioridades, tem sempre a prioridade para a contratação do Fernando Ovelar. Bom, isso foi falado lá numa rádio, né? Rádio 730 AM. E vou falar para você o que acontece com o Fernando Ovelar, né? A joia paraguaia aí que o Corinthians poderia estar contratando. Algumas coisas casam com a informação. Primeiro, que a gente tinha trazido aqui que depois das tentativas, né, não bem sucedidas para trazer o ponta. Primeiro foi tentado o Michael, a equipe do Al Hilal, irredutível, não quis liberá-lo. O Paulinho só sai vendido do Bayern Leverkusen. Ferreirinha se tornou muito difícil, porque os atletas não querem ir para a troca e o Corinthians também não quer fazer nenhum tipo de aporte financeiro no caso do Ferreirinha. E agora
né, surgiu, né, aquela informação que eu trouxe aqui a semana passada, que o Corinthians vai trazer um jogador de futuro, né, vai trazer um jogador aí para ser colocado no elenco, não chega com estágio de titular, não chega com aquele realmente, não, vamos contratar, vamos colocar para jogar, não. Ele vai chegar e vai ser trabalhado para entrar devagarinho aí na equipe titular. Bom, e aí casa muito com o que a gente vem falando. É um jogador de 18 anos de idade, paraguaio. Oi, Dário, mas mais um estrangeiro, seria um sexto estrangeiro, né? Como a gente falou, são 5 jogadores que podem ser relacionados. Ele seria mais um relacionado, né? Seria mais um que seria relacionado. Só que aí um tem que sair da lista para ser 5. Isso é independente. Aí vai com o Vitor Pereira, vai do jeito que ele quer, tá? O Vitor Pereira tem trabalhado muito essa observação do mercado sul-americano. O Corinthians contratou Fausto Vera muito pela atitude do Vitor Pereira de enxergar e indicar o jogador, né? Então o Fernando Velar também é esse tipo de jogador. Bom, vamos lá dar a ficha completa do Fernando Velar, tá? Fernando Velar Martínez, tá? Ele nasceu em Asunción, no Paraguai. 18 anos, 1,70 m. Ele joga na ponta direita. Então, a posição principal dele é ponta direita. Posições secundárias, ele pode jogar como segundo atacante e pode jogar como ponta esquerda. Hoje, ele está avaliado em 1.200.000 euros. Então, é um jogador que não custa caro, né? Se o Corinthians for tentar fazer uma contratação, pode conseguir essa contratação, né? Ele estreou pelo River, ele estreou pelo Cerro Porteño com apenas 14 anos de idade. 14 anos de idade. É considerado uma joia paraguaia. E o Corinthians, né, o último jogador que veio do Cerro Porteño, deu certo, né? Deu certo. Foi o Romero. Romero, em 2014, chegou ao Corinthians vindo do Cerro Porteño. Então, quem sabe não seja aí um Romero 2.0, né? Quem sabe não seja um Romero 2.0. Eu vou colocar aqui para a gente analisar aí as skills dele, né? As jogadas, os gols, né? Para ver como que esse cara poderia encaixar aqui no Corinthians. Mas é um jogador muito interessante e que pode realmente aí ser trabalhado muito bem, né? Ter trabalhado muito bem aí, para quem sabe no futuro ele seja titular do Corinthians, tá? Vamos colocar os skills dele, ó. Jogando aqui pela ponta, puxando a marcação, né? Tentando aí, dando passe. Bom jogador, né? Aqui, mais uma, ó. Ele recebe a bola. Já dá um rolinho aí e dá o passe. Bom, isso aí atuando pelo Cerro Porteño, ó. Isso atuando pelo Cerro Porteño contra o Olímpia do Paraguai. Mais uma aqui. Recebe, ó, ele vai para receber, já puxa a marcação e dá o passe. Olha, é um jogador interessante, né? Interessante. Eu não sei se o Corinthians, mais uma aqui dele, ó, recebe. Olha, o moleque tem uma visão legal de jogo. Olha lá, mais uma, ele recebe a bola, já tenta o drible e bate pro gol, né? Bom, é um jogador interessante, né? Muito interessante. O Corinthians pode realmente tentar essa contratação. Idário, mas ele tem também uma proposta do Palmeiras. Olha, eu duvido que o Palmeiras vá contratar, né? O Palmeiras contratou aí 2 atacantes, o Merentiel e o Lopes. Está prestes a fechar aí com o Rodrigo Tabata, né? Tentando aí fechar com o Rodrigo Tabata. Duvido que o Palmeiras vá trazer esse jogador. Então, o Corinthians ficaria aí mais tranquilo na contratação. O Corinthians e Cerro Porteño tem eles têm uma relação muito próxima, né? Desde a contratação lá do Romero, né? Do Anjo Romero. Olha, mais uma aqui, ele recebendo no meio, ó. Então ele puxa a marcação também, ó. É rápido o moleque, hein? O moleque é rápido, só que precisa melhorar o arremate ao gol, né? Vai melhorar o arremate ao gol.
Aqui, puxando a marcação, dá o drible. Olha, bom de drible ele é. Passando, dando passe. Olha, bom de drible ele é, mas pelo que me consta aqui, parece que é aquele jogador que não sabe e precisa melhorar bastante o arremate ao gol. Tem poucos gols na carreira, né? É um jogador aí que tem poucos gols na carreira e seria uma aposta interessante para o futuro, né? Seria uma aposta interessante para o futuro. Mas aquilo que a gente fala, né? O Corinthians tentando modificar um pouquinho aí essa estrutura de buscar revelações, né? Trouxe o Fausto Vera, agora está indo atrás do Fernando Avelar e pode ser também, né? Pode ser aí que no futuro ele venha a ser um grande jogador aí e com o Corinthians dá essa oportunidade para ele de crescer, como cresceu o Juan Romero também, né? O Romero, quando chegou no Corinthians, teve que aguardar aí pelo menos 2 anos para ser titular. É aquilo, né? O jogador quer crescer também e o futebol brasileiro dá essa possibilidade para o jogador. Olha, muito bom jogador, pelo que a gente viu aqui nos skills, né? Muito bom jogador. E eu acho que o Corinthians, se realmente conseguir essa contratação, seria fantástico aí, pelo menos para ter mais uma opção na equipe, né? Já que hoje, na ponta, você tem o Roger Guedes, tem o Adson, o Mosquito, o William, né? Que até agora não acertou nessa ponta. E, cara, é mais uma opção, né? Já que ele perdeu o Gustavo Mantuan, que era um ponto de referência para ele. O Gustavo Mantuan dava um outro tipo de cara para o Corinthians, que ele ajudava na marcação, mas também recompunha. Então, pode ser um cara trabalhado, né? Pode ser um cara bem trabalhado para essa área. Cara, eu acho que se o Corinthians realmente conseguir essa contratação, vai ser fantástico. Bom, e falando um pouquinho, tá? Falando um pouquinho aí sobre o jogo de amanhã, tá? Falando sobre o jogo de amanhã, Corinthians vai pegar o Botafogo, pega o Botafogo amanhã na Neoquímica Arena. Deve ir com uma equipe muito modificada, porque o foco, né? Já que o Corinthians foi muito mal na Copa do Brasil, deve colocar o foco em cima da Libertadores na terça-feira. Eu não sou muito a favor disso, não. Acho que nós temos que manter ou igualar a distância com o Palmeiras. Então, eu acho que o Corinthians deveria ir com uma equipe mais forte, né? Mas devemos aí ter Balbuena, devemos aí ter também o Bruno Mendes, Adson, deve ter uma equipe muito modificada aí para enfrentar amanhã a equipe do Botafogo. O Botafogo que no primeiro turno tomou de 4-1 do Corinthians, lá no Engenhão. E o Botafogo é sempre aquela carne de pescoço dentro da Neoquímica Arena, né? O Botafogo sempre faz jogos difíceis com o Corinthians, jogos duros. O Botafogo é aquela equipe que já dá muito trabalho ao Corinthians. Então amanhã enfrentaremos aí o Botafogo e na terça-feira aí chega aquele duelo de vida ou morte. Bom, mas como a gente falou, né? Eu acho que com a chamada do Vitor Pereira depois do jogo e ele realmente agora, né, deve ter dado uma balançada lá nos jogadores. Eu acho que a postura vai ser outra na terça-feira, amanhã também, porque entrou realmente de barriga cheia, entrou amanhã, quarta-feira, entrou realmente de salto alto, e isso não cabe hoje no futebol brasileiro. Bom, então essas são as informações de hoje. Vamos ficar acompanhando o caso Fernando Avelar para ver se tem novidades. Sobre o Fernando Avelar, tá? Eu escutei, e eu sempre falei isso aqui, eu sou bem sincero e bem transparente no que eu falo. Sobre a contratação, sim, o Corinthians vai trazer mais um ponta, e como a gente deixou bem claro aqui, vai ser um moleque não de renome, não medalhão, mas que venha para compor um elenco e que dê mais opções para o Vitor Pereira. Ele enxergou que na base não tem esse jogador, por isso que ele está pedindo, porque senão ele tinha puxado da base, tá? Então, deixar bem claro isso para vocês. Ele poderia ter puxado alguém da base, mas ele não enxergou esse cara de combate, de 1 contra 1, ele não enxergou. Então, por isso que está contratando, tá?
E outro ponto que eu falei isso aqui nessa semana e vou repetir, a partir do final do ano vai ter uma revolução no Corinthians, vai ter uma mexida boa no elenco aí, vai sair medalhão, olha, vai ser um Deus nos acuda aí. É isso aí, meus amigos, um grande abraço a vocês, não se esqueça, hoje às 7 horas da noite, temos live sim hoje, faremos a live, então não se esqueça, fiquem com Deus, um grande abraço e vai Corinthians. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever. Fui!